Salmo de número 84. Nós vamos ler a santa e bendita palavra de Deus e o verso de número 11. Está escrito assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Glória a Deus. Pai, nós louvamos ao Senhor Deus pelo privilégio de estar aqui e falar da Tua palavra. Viemos para poder Te adorar, glorificar e exaltar ao Senhor. A Tua palavra foi lida e nós pretendemos falar dela. Sou dependente, socorre-me, Senhor, me ajuda-me, Senhor, para que eu possa falar a Tua palavra. Prepara os corações para que possa receber e que seja para a edificação do corpo de Cristo, para a honra e a glória do Senhor. Abençoa grandemente a Tua igreja, aqueles que estão na live, aqueles que ouvirão depois esta gravação. Fala com cada um de nós, pela Tua bondade e misericórdia, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Podeis sentar. Glória seja dada ao Senhor. Eu não sei se os irmãos recordam, eu creio que a maioria vai recordar, porque é bem recente. Domingo passado, agora 3 dias, né? Hoje é terça, segunda, domingo passado agora. Na leitura oficial, quem leu foi o nosso pastor. Ele leu esse salmo de número 84, leu os 12 versículos, e nós todos acompanhamos os que estavam aqui. Chegou no versículo 11, que nós lemos: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Me chamou a atenção, e eu, daquele dia para cá, comecei a pensar: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Me chamou a atenção quando leu, e o Senhor falou comigo alguma coisa. Eu perguntei: por que sol, né? E aí eu comecei a meditar, a pensar. Comecei a pensar no sol, no astro que o próprio Deus criou, estrela gigantíssima, que o sol, ele é chamado de o astro rei. É a estrela, é a fonte maior, e ela tem um poder de formação, ele tem um poder de iluminação muito grande, e ele é chamado de astro-rei. Sem a fonte desse calor, que é o sol, zero de possibilidade de vida. Se não fosse o calor do sol, onde o planeta Terra está localizado aí no espaço, se não fosse o calor do sol, todos nós morreríamos de frio. Deus é perfeccionista. Deus, o projeto dele é no mínimo detalhe.
As pessoas que não acreditam em Deus e creem na teologia da evolução, eles não param para pensar. Eles falam que foi através de uma explosão do Big Bang, explodiu e aí aconteceu, criou a Terra, criou tudo. E a Terra parou justamente em um lugar. Se ela parasse um pouquinho mais próximo do Sol, morreríamos queimados. Um pouquinho mais distante, morreríamos de frio. Não foi coincidência, foi a mão de Deus que colocou a Terra em órbita, aonde ela se encontra. Mas nesse exato lugar onde ela se encontra, se não tivesse o calor do Sol, nós não sobreviveríamos, não tinha vida. Então o Sol é chamado de astro-rei. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o texto aqui em Salmo diz que Deus é um sol. Isso é uma forma alegórica de poesia. Nós sabemos que o Salmo é uma forma de poesia, porque se os homens chamam o sol de astro-rei, nós glorificamos a Deus, porque foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que criou o próprio sol. Você pode glorificar a Deus? Nosso Deus é tremendo, aleluia. E o sol ele é indispensável no planeta. Nós não somos conhecedor profundo aí para falar nessa área, mas nós sabemos que todas as plantas, elas necessitam do sol. Podemos falar das plantas menores, das vegetações menores, tipo os pastos que existem. Os pastos, ele tem a vegetação, as plantas menores, não só pasto, tem uma necessidade indispensável de receber a luz do sol. É através da luz do sol, quando as plantas recebem a luz do sol, a própria planta, ela em si mesma é capaz de produzir a seiva, que gera, que produz o próprio alimento para a planta sobreviver, para a planta crescer saudável, para a planta ser uma planta diferente, bonita. É através do sol, que quando o sol brilha nas folhas, é que as folhas, os vegetais, as árvores, as plantas, produzem a fotossíntese. E essa fotossíntese é que faz dar a coloração verde, para que as plantas pudessem ficar bonitas. Então, depois que essas plantas geram o seu próprio alimento através do sol, agora ela tem os alimentos que foi extraído do próprio solo, que foi o próprio Deus que criou também. Fica uma planta nutrida, forte, e serve para quê? Para que os animais vão ali e se alimentam daquela planta e eles sejam fortalecidos também. Eles passam a ter uma saúde boa, ele passa a estar fortalecido pelo fato que ele comeu uma planta que recebeu o sol, que a própria planta produziu o seu próprio alimento extraído do solo. Agora ela é uma planta fortificada, agora o animal come uma comida que tem ali os nutrientes necessários para que ele possa fortalecer. Tudo isso através do sol. E quando a Bíblia diz que o Senhor
Deus é um sol. Nós sabemos da mesma forma que nós falamos que não tem como ter vida se não tiver os raios do sol, da mesma forma, não existe vida se não tiver a mão do Deus Todo-Poderoso, o sol sobre as vidas, sobre o ser. Nós somos inteiramente dependentes desse sol. Agora veja bem, as plantas, Deus as criou e elas nascem, e elas não têm domínio próprio. Elas nascem ali, elas ficam. Alguém planta e ali ela fica. Agora o ser humano, Deus criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E Deus o dotou de livre arbítrio. Nós viemos para a igreja hoje, o Espírito tocou em nós, mas nós viemos porque escolhemos vir. Nós tínhamos escolha de ir ou não. As plantas não são assim. Elas ficam ali e o sol vem e brilha sobre ela, para que ela possa crescer, ser produtiva. Agora o sol, que é o nosso Deus, que o texto diz, ele nunca para de brilhar. Ele está brilhando, ele brilha 24 horas. Agora acontece que eu, por ter livre escolha de permanecer debaixo dos raios abençoados de Deus, da mão de Deus, eu escolho permanecer ou não permanecer. Eu escolho receber diariamente, 24 horas, o alimento que vem de Deus. Quando eu escolho permanecer debaixo da potente mão de Deus, em obediência, em reverência, o que eu estou fazendo? Eu estou recebendo os raios, as bênçãos. Então eu passo a ser uma planta produtiva. Eu passo a receber a nutrição espiritual que eu preciso. Eu passo então a receber os nutrientes para que eu possa me fortalecer espiritualmente, para que eu possa caminhar nos dias maus. E esse sol está disponível para todos. Agora, por que tem pessoas que é mais fraca espiritualmente? Você já viu? Quando se planta aí uma flor ou um pé de fruta, planta num lugar que ele fica exposto ao sol. E ele toma sol regularmente. Agora planta o outro no pé do muro, vai pegar sol de vez em quando. Qual que vai desenvolver mais? Aquele lá vai ficar raquítico, aquele lá vai ter dificuldade de desenvolver. A minha filha, esses dias, pegou uma semente e queria plantar. Plantamos no fundo da casa, no corredor estreito. Até brotou, mas não teve força. Começou aquele negócio raquítico, não desenvolveu, porque não tomava sol regularmente. As pessoas que têm dificuldade espiritual, as pessoas que passam tempo bom, aleluia, glória a Deus, oração, campanha de oração, daqui a pouco está reclamando, daqui a pouco está parada, daqui a pouco está com dificuldade. Sabe o que é? É falta de tomar o sol da justiça, chamado Deus Todo-Poderoso, regularmente. Isto prova
Se o Senhor é sol, e se é o sol que faz fortalecer, que dá o crescimento, então, se eu estou recebendo todo dia a nutrição, que é a palavra de Deus, se eu estou recebendo os raios abençoados de Deus, eu não tenho por que não crescer, eu não tenho por que não me fortalecer. Mas agora acontece, se nós não atentarmos, nós deixamos para receber o sol só na igreja. Opa, hoje é terça-feira, hoje eu vou receber o sol, hoje Deus vai brilhar sobre mim, vou ouvir a palavra, vou sentar, vou pensar, e isso é certo, muito bem, glória a Deus por isso. Mas e no decorrer da semana, do meu dia a dia, das minhas ações, do meu comportamento, do meu relacionamento, como é que está nesse período todo? Será que o sol está brilhando sobre mim? Ou de vez em quando eu procuro um lugar meio escondido para poder entrar e me proteger, e nesse tempo eu abro a boca, que aqui eu glorifico a Deus, e eu tenho coragem de falar do irmão lá, eu tenho coragem de ver nas redes sociais as coisas que eu nem imaginaria de ver aqui na igreja, mas lá eu tenho. Será que nesse momento está recebendo o sol, ou está recebendo a sombra para poder roubar, sugar aquilo que recebeu antes? E as pessoas não compreendem. Por quê? É falta de receber o sol com frequência. O sol é essencial para poder aumentar a imunidade do homem. Nesses dias que nós estamos vivendo, todos estão preocupados com a imunidade. Eu preciso de aumentar a minha imunidade. E toma isso, toma aquilo lá. Mas uma das vitaminas mais importantes que o homem, que o ser humano tem que estar acompanhando periodicamente para saber o nível, chama-se vitamina D. Alguns estudos aí chegaram à conclusão que as pessoas que foram contaminadas pelo Covid, que tinham o nível de vitamina D mais alto, não sofreram nada. E como é que eu adquiro a vitamina D? A vitamina D, ela é formada a partir de um hormônio que tem no corpo do homem. E essa vitamina, ela é formada a partir do hormônio quando o homem é exposto ao sol. Quando eu fico no sol e o sol bate na minha pele, no meu corpo, então, em contato o sol com aquele hormônio produz a vitamina D. E isso faz o homem ficar com a imunidade alta. Isso traz saúde. A vitamina D tem inúmeros benefícios. A ausência de vitamina D deixa o homem fraco. Mas quando o homem compreende isso, e ele começa a tomar o sol periodicamente, ele passa então a produzir, o próprio organismo dele passa a produzir a vitamina D, e a imunidade dele fica alta. E ele fica protegido. Agora, quando nós, que pela bondade e a misericórdia de Deus, entregamos a nossa vida a Cristo,
E aqui na igreja nós tomamos sol, no trabalho nós tomamos o sol, lá em casa nós tomamos o sol, lá na minha diversão o sol está sobre mim. O que eu estou fazendo? Desta forma está produzindo não a vitamina D, mas a vitamina chamada espiritualidade, a vitamina espiritual. Então eu estarei protegido na hora que vier o vírus do pecado, na hora que vier as ofertas mundanas. Nós estamos fortes pela bondade de Deus, porque o sol produziu em nós a vitamina para poder proteger do vírus chamado pecado. Aleluia! Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Agora, do contrário, eu já disse isso antes, se nós não atentarmos, nós desenvolvemos um estilo de vida gospel, um estilo de vida evangélico. Qual que é? Não, eu sou crente, terça-feira eu vou na igreja, vou na escola dominical, não perco o culto domingo, pega o sol direto. Mas e o estilo da vida? O comportamento em tudo? Isso inclui tudo. Como é que está? Será que esse estilo o Senhor se agrada? Jesus tinha o maior desgosto quando ele lidava com os fariseus, que estava lá no templo, e ali era, mas depois não fazia, falava e não fazia. E eu glorifico a Deus pelo fato, na terça-feira, nós que estamos aqui, não que somos bons ou melhores do que aqueles que não estão. Se estamos aqui é porque estamos querendo, precisando, dependendo do sol da justiça sobre nós. Mas eu preciso de melhorar. Eu preciso de ver, será que o sol está sobre mim 24 horas? Ah, não, mas aí é demais. Eu tenho que trabalhar, trabalhe com o sol sobre sua cabeça. Eu tenho que divertir. Ele nunca quis ficar de fora da nossa diversão, nunca. Ele nunca quis ficar de fora do nosso trabalho. Não tem separação. Nós somos, pela bondade de Deus, aceitamos, recebemos o sol da justiça. E agora nós vivemos com ele 24 horas. Existe uma planta, por aqui tem pouco, mas aí para o lado do Cone Sul já tem até mais. Estou falando da planta chamada girassol. O que faz produzir aquela cor amarelada, meia laranja, é o sol que brilha, que faz produzir aquela planta. Agora, o que me chamou a atenção, pensando sobre isso, é que o girassol, ele depende, ele é apaixonado tanto pelo sol, que quando o sol nasce, ele está aqui, ele vai virando, acompanhando o sol, se abaixando e se curvando diante do sol. Como que deveria ser nosso comportamento? Começou o dia, aleluia. Obrigado, sol da justiça. 10 horas, glorificado seja o sol da justiça. Consigo fazer escândalo no meio da rua, no trabalho, pensamento, isso é orar sem cessar. Na hora do almoço, oh Deus, glória, e vai. Aí vai chegando a tarde, passou o dia todo, aí vai chegando a tarde, vai escurecendo, vai se curvando, vai se dobrando, vai abaixando diante do Deus que tudo pode.
Aleluia. Como é que tem sido o nosso dia? Devemos nos preocuparmos com isso. Mas nós somos ruins. Não foi essa semana que eu descobri, que eu já venho, que eu sei que isso é do conhecimento de quase todos aqui, posso dizer de todos, que a exposição ao sol produz a vitamina D e que todos nós precisamos de tomar sol. Não vou perguntar, mas eu creio que todos aqui sabem. Saber não é suficiente. Quantos de nós aqui hoje tomamos sol? Quantos? Nós sabemos. Quantos de nós tomamos sol? Faz dias que eu venho lutando, eu preciso tomar sol. E eu comecei a observar uma coisa que eu fiquei com vergonha. Eu falei, um dia eu vou falar isso lá na igreja. Eu tenho uma cachorra, a Mel, e a Mel gosta de dormir, o carro passa, ela gosta de deitar embaixo do carro, na grama ali, bem fresquinho, ela deita, ela dorme ali. Mas todos os dias, periodicamente, 10 horas, 11 horas, a Mel sai, o sol está quente, ela vai lá no meio da grama e ela deita, e ela fica assim. Aí ela vira para o outro lado, e ela deita de barriga para cima, ela fica quase meia hora no sol. Aí ela sai. Por quê? Porque foi Deus que criou. Agora, se um animal irracional tem a consciência da necessidade de tomar sol, e nós? Mas a questão aqui não é a vitamina D. O que nós estamos aqui abordando é que nós sabemos que temos que permanecer debaixo do sol, periodicamente. Mas muitas vezes nos comportamos pior, porque até a Bíblia diz que todos os animais, os vermes, tudo louva e glorifica o sol da justiça. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Sabe por que temos dificuldade de vencer? Estamos raquíticos, imunidade espiritual baixa. Sentimos só a presença de Deus se gritar, se falar alto, se mandar glorificar, se o pastor for de fora. Isso, sabe o que é? Sinal de pouca vitamina espiritual. A vida nossa tem que ser assim, ó, sentado para tomar o café, e aí você começa a olhar ali o pão, uma banana, um mamão, e saber que foi Deus que criou, foi o sol que brilhou para produzir. E você começa dentro de você, não precisa ser oração longa. Deus, tu és tremendo, olha aqui. Você começa a pensar quantas pessoas morrendo de fome você tem. E você começa a agradecer a Deus com sentimento. Daqui a pouco você está chorando, falando em mistério. O que é isso? É o sol de ontem. Não é exagero. Não é exagero. Tem pessoas que acham que não precisa tanta reverência dentro da casa do Senhor. Não precisa ser tão certinho, uma piadinha de vez em quando pode falar. Alguma coisa que eu recebo, posso compartilhar. Faz mal compartilhar com um amigo só. Eu compartilho para compartilhar. Sabe o que eu faço? Eu corro para a sombra. Sabe como é que é a prova que corre para a sombra? Coloca exposto para todo mundo. Não tem coragem.
porque está na sombra. Nesse momento, perde de receber o sol. Aí vive uma vida raquítica, esperando um ano para chegar a festa, esperando para que Deus tem que falar comigo. Faz tempo que não fala. Deus fala conosco todos os dias. Agora acontece, quando uma pessoa está fraca, ela não come. Você quer dar comida para ela, não come, não desce. Por quê? Tem dificuldade até de absorver aquilo que está dando para ela. Tem dificuldade de vencer as lutas. Só vence com o sol. Depois da morte de Moisés, quem assume a liderança da nação de Israel é o jovem Josué. E Josué estava lutando, Israel lutando com o inimigo. E eles começaram, então, lutar, uma luta intensa. Não sei a hora que começou, mas já estava chegando o pôr do sol. Ia escurecer. Josué orou ao Deus Todo-Poderoso. Deus, pare o sol. Não deixe o sol se pôr. Não deixe o sol se pôr. Permita que ele permaneça sobre nós, brilhando, para que nós possamos prosseguir e vencer a luta. Aleluia. Darabanto kebianandara, charabandoko yandara manto rebianan. Duriante ka, suriandeko vemenaha charayola. E a Bíblia diz que o sol parou. Israel venceu a guerra. Está perdendo a guerra. A luta está pesada, não está aguentando. Parece que está entrando a escuridão. Clame o sol da justiça. Senhor, venha sobre mim. Ajuda-me. Não deixe eu entrar na escuridão que eu vou perecer. Oh Deus Todo-Poderoso, clame que Ele não mudou, Ele não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele permaneceu o sol sobre Josué, Ele permanecerá Ele próprio sobre você, sobre nós, para poder nos dar a vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus. Verei mananto rebianam. Andaraio que manto que yala shuriante cas. Arabando que dantoras. O que fez Josué fazer essa oração com ousadia para que o sol parasse? Sabe o que foi? Josué estava todo alimentado, bem alimentado espiritualmente. Ele tinha força, ele tinha ousadia, ele tinha intrepidez. Aleluia! Mas orar e pedir para o sol parar, tem que ter ousadia. Sabe por que nós não pedimos para Deus nos dar a vitória no momento de dificuldade que não tem mais jeito? Não temos ousadia. Aí nossa consciência acusa. Você não teve ousadia para poder adorar, para permanecer no sol. Agora quer ousadia para poder pedir? Não tem, nós não temos coragem. Mas aí então entramos em dificuldade. Entramos na escuridão. Não tivemos ousadia. Aí na escuridão nós começamos o quê? A chorar.
Na escuridão, no deserto, nós passamos a compreender por que é tempo de reflexão. Não devia ter feito, não devia ter sido assim. Agora estou aqui. Mas qual que é a notícia boa para essa situação? Talvez você está passando pela noite, talvez você está passando pela dificuldade, talvez você está chorando a noite toda. Mas a boa notícia é que as misericórdias do Senhor renova a cada manhã. De manhã fala de sol, de nascer do sol. Sabe qual que é a boa notícia? É que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã com o nascer do sol. Aleluia! Talvez você entrou com dificuldade porque entrou por um caminho que não deveria, mas alegra a sua alma, porque o sol da justiça, ele pode clarear, amanhecer a sua noite nesta momento, e o nome dele pode ser glorificado na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Raranto kebianandarash, arabandoke manto rebianan, que quemanto lá yalash. Quando Jesus estava para ser assunto ao céu, ele deu ordem para os discípulos: não se ausente de Jerusalém, volte para lá, não fique, não saia de lá, até que de lá vocês recebam poder, e depois vocês serão a minha testemunha, Jerusalém, Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Jesus estava falando para eles: fiquem lá, vocês vão receber o sol, o Espírito Santo, e aí então vocês vão ser propagador da palavra, vocês vão anunciar o Evangelho, e isso é extensível a nós. E todos nós temos obrigação de pregar o Evangelho. Estamos na pandemia. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder, só para você. Tem quanto tempo que você não fala de Jesus para uma pessoa? Quando nós não falamos, é sinal que nós estamos fracos. Eu preciso de falar. Por que eu não falo? Porque está faltando sol. Por que eu não brilho? Está faltando sol. Vocês lembram Moisés, quando subiu no monte Sinai, ficou 40 dias, um relacionamento com o sol da justiça. Aleluia! Quando ele desceu, os israelitas não podiam olhar para ele, teve que cobrir o seu rosto, porque o seu rosto brilhava, porque ele ficou ali recebendo o sol e o seu rosto brilhava. O sol, ele é tão importante e indispensável que ele trabalha de dia e trabalha à noite, 24 horas. À noite, Deus fez a lua para dar uma melhorada na escuridão, e a lua, dependendo da sua fase, ela clareia bem quando está, principalmente na lua cheia. E da onde é que vem o brilho da lua? A lua não tem brilho próprio. A lua, ela recebe o brilho do sol e reflete o brilho do sol. Nós não temos força, nós não temos brilho próprio, não temos sabedoria em nós, não temos unção em nós, não temos poder em nós,
Mas quando nós recebemos o sol da justiça periodicamente, então nós vamos ser igual à lua. Não temos brilho próprio, mas vamos refletir o brilho do sol da justiça. E aí é inevitável. Não precisa abrir a boca. A lua não precisa falar, eu estou brilhando. Ela não fala, nós enxergamos. Quando nós, periodicamente, tomarmos o sol da justiça, nós não precisamos falar, eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus. Não. As pessoas vão falar, ei, tem alguma coisa diferente na sua vida. O seu rosto brilha. Você fala de uma forma diferente. Tem alguma coisa diferente na sua vida. E você vai falar, tem sim. O que tem na minha vida é o brilho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sol da justiça. Aleluia. Para finalizar, Pastor Roberto, aqui nessa vida nós não temos estabilidade. Ora eu estou recebendo luz, eu estou na luz, eu estou por cima, está muito bom, mas vira e mexe, eu estou com dificuldade, entro na noite. Por mais que nós nos esforçamos para poder receber o sol, nós vamos passar na noite. Vamos entrar na noite, mas os irmãos lembram lá na caminhada de Israel no Egito? À noite o Senhor era uma coluna de fogo. Da mesma forma, Ele não mudou. E isso deve nos motivarmos a caminharmos, a querermos igual girassol, o sol sobre nossas vidas. Mas a nossa alegria é que em João capítulo 14, Jesus havia dito para os discípulos que Ele iria morrer, ressuscitaria e sentaria à destra do Pai. E os discípulos ficaram tristes, 3 anos e meio caminhando com Jesus, tinha de tudo, ficaram com o coração turbado. E Jesus falou, não me entristeça os vossos corações, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, e eu vou vos preparar lugar, e se eu for, voltarei outra vez, para levar vocês, para levar vocês, para onde eu estou, estejais vós também. Bem-aventurados aqueles que receberam o sol da justiça, porque terão direito de entrar na cidade santa, a nova Jerusalém, feita de ouro puro, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais angústia, aonde não haverá mais doença, aonde não haverá mais vírus, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte. Oh, aleluia! Mas e a escuridão? Ali não haverá noite, 24 horas de claridão, 24 horas de brilho de Deus, porque quem brilhará ali é o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, e brilhará na nova Jerusalém, iluminando 24 horas, não haverá mais noite, ali não haverá mais instabilidade, ali haverá perfeição, direto, sempre com o sol da justiça. Vale a pena? Vale a pena. Para finalizar, Deus falou comigo agora isso.
Imagina uma pessoa que nunca pegou sol. Foi estudar, vitamina D, não, tem que pegar sol. 20 minutos de sol, meia hora de sol. Primeiro dia, vai ficar com a pele toda ardida. Vai ou não vai? Pode passar protetor, senão não tem validade. Segundo dia, que dificuldade, não vou mais não. Não tem costume. Mas se perseverar, daqui a pouco acostumou, está pegando sol, está normal. Isso tudo com os devidos cuidados, tá, irmãos? Tempo, tá? Acostumou, está normal. Como queremos ficar na eternidade com o sol da justiça, se não estamos fazendo o treinamento direito aqui? Se não estou me acostumando com o sol todos os dias? Se não pego o sol todos os dias, em todo as 24 horas? Se não faço como um girassol, virando no final da tarde e me curvo diante dele? Deus não vai levar. Sabe por quê? Não está preparado, não vai suportar. Mas que a misericórdia de Deus venha sobre a minha vida, venha sobre a vida de cada um de nós, venha sobre a vida dos que estão ouvindo na live, dos que irão ouvir depois através das redes sociais, e que nós possamos valorizar o sol da justiça. Malaquias 3 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Esse texto fala do final dos tempos, que Deus mandará fogo, destruirá tudo, não sobrará nem raiz nem ramo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Por que ele fala outra vez? Porque já teve uma diferença lá no passado. Quando Noé fez a arca, viu a diferença entre o justo, Noé e sua família se salvou, o resto pereceu. Viu a diferença lá em Sodoma e Gomorra. Ló e suas filhas foram tirados, o resto padeceu tudo queimado em Sodoma e Gomorra. Agora vai ver a diferença de novo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vai derramar fogo do céu, que não vai sobrar nem raiz e nem ramo, mas a nossa alegria, que a própria palavra diz mais: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Aleluia! Valorizamos o sol da justiça, chamado Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Glória a Deus. Que Deus em Cristo continua nos abençoando.